Olá, meu amigo, minha amiga. Quando pessoas como nós, do campo progressista aqui nas redes sociais, afirmamos com letras garrafais que em 2022 a civilização venceu a barbárie, isso não é apenas uma força de expressão e não é pouca coisa, não. Mas essa barbárie, que está personificada nessas criaturas do universo da extrema-direita aqui no nosso país, eles se comportam como verdadeiras bestas feras que estão dentro de um poço pulando cada vez mais numa condição que os coloca bem pertinho da saída desse poço. Mas nós estamos aqui para jogar luzes sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Hoje, nós somos surpreendidos com uma votação relâmpago no Congresso Nacional que aprovou um troço chamado castração química de criminosos que praticam ali crimes de natureza sexuais. Vou conversar com vocês sobre essa questão que acabou atropelando um assunto fundamental, que é a questão da economia aqui no nosso país, um ataque que foi feito ao nosso país a partir de uma decisão do Copom, uma decisão técnica, entre aspas, que fará com que o Brasil tenha que desprender mais dinheiro para jogar nas mãos de banqueiros e deixar o nosso país mais atrofiado numa condição que ele precisa sair para se desenvolver melhor. Vou conversar com vocês sobre esses assuntos porque, olha, gente, é impressionante como é que esse negócio ainda vai render muito aqui no Brasil. Antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e venha aqui também para o nosso clube de membros, se você puder, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, são coisas assim incríveis, né? A notícia que vai ecoar, e é uma coisa super complicada, porque essa besta fera da extrema-direita bolsonarista, que vai pulando, vai gritando, vai agitando, eles do nada aparecem com uma coisa como essa, que não estava sendo discutido. Ninguém estava discutindo castração química aqui no Brasil. É uma discussão tanto ou quanto medieval, né? Você falar desses temas assim e que já foram superados em outras nações, já foram enfrentadas de outras formas, essas anomalias que acontecem em sociedades, enfim. E esse tipo de situação, a direita bolsonarista, a extrema-direita insana no Brasil, eles não percebem que, ao fazer esse tipo de ato, eles acabam abrindo a porteira para outras sanções que poderiam reflexamente atingir as próprias criaturas por outros crimes, né? Como é que é isso? Bom, notícia de hoje. Castração química. Câmara aprova projeto que abre brecha para procedimento em pedófilos. Punição não estava no texto original do projeto sobre cadastro de pedófilos, mas foi incluída por emenda de Ricardo Salles, aquele que gostava de cortar madeiras, né, de apoiar corte de madeiras para contrabandos. Ele parece que gosta muito de imaginar outros cortes também, outras coisas, sobretudo em seres humanos do sexo masculino. Porque foi dele essa emenda aqui, né? A castração química será aplicada, esse é o texto que foi aprovado agora mesmo, no Congresso, né? A castração química será aplicada cumulativamente às penas já previstas para os crimes mencionados. Então, além das penas que nós já temos no ordenamento jurídico brasileiro, então seria incluído mais um tratamento químico, né? Que poderia ser comprimidos, injeções, como é que seria isso, né? A medida prevista será realizada mediante o uso de medicamentos inibidores da libido, nos termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde vai ter que regulamentar cientificamente como é que vai se aplicar essa sanção que foi bolada por essa gente da extrema-direita, né? Observando-se as contradições médicas, contraindicações médicas. Assim, é dever do Estado adotar medidas firmes e eficazes para prevenir a reincidência desses crimes, resguardando os direitos e a segurança da criança e adolescentes. A castração química regulamentada e supervisionada por profissionais de saúde é amplamente utilizada em diversos países como instrumento adicional para reduzir os impulsos sexuais em indivíduos diagnosticados com transtorno de comportamento sexual. A medida, aliada ao tratamento psicológico contínuo, busca promover um controle, diz o texto. Olha só, gente. Eles podiam incluir nesse pacote um tratamento psiquiátrico para golpista, por exemplo. Aquelas pessoas que têm compulsão em querer destruir a nossa democracia. Vocês estão percebendo como é que é uma coisa subjetiva?
esse tipo de coisa que se coloca, como é que isso dá margem a uma série de distorções. E tem um detalhe, né? É uma discussão, gente, por mais que mexa com muitas pessoas, ela, do ponto de vista constitucional, ela é inútil. Por quê? Porque isso vai bater no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal dirá o que as pessoas do campo do direito já sabem há muito tempo, que nosso país ele é regido por um trocinho chamado Constituição. E a Constituição, que é a lei das leis, tem um princípio fundamental no artigo 1º da Constituição. E quando a gente fala que é princípio fundamental, o fundamento é um alicerce, né? Que tem esse aqui que eu grifei aqui em amarelinho, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, como bases, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. A pessoa, por mais que ela tenha cometido um crime, o Estado tem que respeitar a dignidade dessa pessoa. Porque senão, gente, a gente teria aqui uma série de penas que aviltariam a condição humana daquele que delinquiu. Você poderia praticar uma pena de tortura, de banimento, uma pena cruel, uma pena acessória, sei lá, umas penas medievais, né? Enfim. Mas isso foi vedado pelo ordenamento constitucional brasileiro. Então vai bater lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai dizer, olha assim, não vale, assim como não valeria também uma sanção reflexa para ladrão de dinheiro público. Já pensou um ladrão de dinheiro público, deputado ladrão de dinheiro público, aquele que desviou dinheiro público, também receber injeções para diminuir a sua libido larápia, não é? Então são coisas assim que são discussões que não se adequam aos tempos que nós estamos vivendo. No entanto, a besta fera vai pulando. E muita gente vai falando assim, pô, mas faz sentido isso, faz sentido. Gente, o que faz sentido é uma sociedade que não esteja adoentada, uma sociedade que as famílias estejam protegidas, os pais protejam os filhos, que a tecnologia não permita esse tipo de situação, que a polícia haja com investigações mais céleres, que prendam as pessoas que cometam crimes de todas as naturezas, e não só crimes de natureza sexuais, só entre aspas, né? Crimes de natureza sexuais, mas qualquer tipo de crime. Como os países desenvolvidos tratam dessas questões. Não é sair dando injeção, remédio, compulsoriamente em pessoas que cometem algum tipo de transgressão, por mais grave que seja, que o problema é resolvido. Porque senão, gente, olha, pegou um sequestrador, então vamos dopar o sequestrador na carceragem, vamos deixar o cara eternamente em berço esplêndido, vamos pegar golpista e vamos meter medicamento nesses golpistas, vamos dar tranquilizante nessas criaturas todas, deixar todo mundo dopado, vamos liberar maconha dentro dos presídios, vamos liberar droga, porque aí fica todo mundo viajando e ninguém pensa mais em cometer crime. Então, gente, são coisas assim medievais. Olha só o que aconteceu na Inglaterra. Lá teve uma pessoa, um matemático, que foi considerado um herói, né? Porque com o desenvolvimento de ciência e da computação, ele conseguiu ajudar a decifrar uma série de mensagens que os alemães trocavam na Segunda Guerra Mundial. Há estudos que mostram que ele antecipou o fim dessa Segunda Guerra em 2 anos, com a preservação de milhões e milhões de vidas. No entanto, como ele era homossexual, e na Inglaterra o homossexualismo era considerado uma perversão, ele também foi condenado a um tratamento químico que ganhou o nome de reversão ou reorientação sexual. E ele ficou tão deprimido, ele ficou tão atordoado com o que estava acontecendo com ele, que ele acabou tirando a sua própria vida aos 41 anos. E coube agora a Rainha Elizabeth, alguns anos atrás, dar o perdão para ele, né? Que foi uma coisa, dar perdão porque o cara era homossexual, né? Mas perdão porque ele foi condenado penalmente a uma situação como essa. Então, gente, são discussões medievais que essa extrema-direita no Brasil está levantando e vai bater lá no Supremo e vai ser liquidada. Obviamente, quem lidera o conjunto de bestas feras que estão dentro de uma cova profunda é a figura do inelegível, que daqui a pouco ele vai estar na cadeia também. E na cadeia como é que vai ser? Vai ter injeção, vai ter tratamento químico para golpista, para negacionista,
para genocida, como é que vai ser essa história? Ou mesmo essas figuras terão ali garantido pela Constituição Federal o respeito à dignidade da pessoa humana. Então são questões aí que, lamentavelmente, elas vêm à tona, são polêmicas, porque o nosso nível de entendimento do que é democracia, direitos humanos, princípios da dignidade da pessoa humana, eles são soterrados por várias questões que ainda povoam o universo dessa extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, que são ainda da Idade Média. E aí fica complicado. Bom, comentei com vocês, vamos fazer um corte nisso, vamos entrar nos outros assuntos mais sérios, porque esse aí, gente, eu não tenho a menor dúvida, tá? O presidente Lula vai ser orientado a vetar esse projeto de lei, a direita vai fazer um carnaval com isso, tá vendo? A esquerda aprova esses criminosos e tal. Eles jogam sempre a coisa para esse fosso profundo que eles estão. Eles não são capazes de discutir nada com racionalidade. É só coisa para engrupir o cidadão de um modo em geral, pegar as pessoas pelo sentimento, pelo medo, pelo pânico. É só isso que eles fazem e, no final de tudo, tem uma funcionalidade, né? Que é manter a sociedade estressada para a sociedade não perceber que está sendo roubada por uma série de estruturas e principalmente uma estrutura econômica como nós temos aqui no nosso país. Comentei com vocês mais cedo que a Gleisi Hoffmann fez aqui um tweet muito contundente dirigido aqui ao senhor Roberto Campos Neto. Já vai tarde, espero que seu terrorismo fiscal também seja suplantado daqui para frente. Pois é, esses caras do mercado financeiro que chegam ao Banco Central, eles deveriam ser submetidos também a algum tipo de tratamento? Gente, a coisa é tão louca que isso dá margem para a gente ficar fazendo esse tipo de exagero, esse tipo de projeções aqui, né, que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Isso no momento é o seguinte, por que o Congresso Nacional não se preocupa em transformar em uma norma penal o desvio de dinheiro público? Isso é uma coisa muito mais importante, né? Nós estamos falando ali de bilhões e bilhões de reais que estão no Congresso Nacional, que estão sendo objeto ali de gangsterismo, de deputados e senadores que querem que o dinheiro seja liberado sem o menor controle, seja liberado secretamente, estão fazendo um sequestro contra o governo Lula, contra o governo federal, para que libere esse dinheiro, senão eles não votam. É um negócio infame, um negócio patife que os grandes veículos de comunicação não colocam para a sociedade de uma maneira muito clara, para a sociedade perceber o que é que está acontecendo aqui no nosso país. Poderia ter, como eu tenho falado aqui com vocês, né, uma lei que proibisse qualquer tipo de direito político para esse tipo de ladrão, para que eles não voltem nunca mais, como, por exemplo, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que foi condenado por ladroagem de dinheiro público, tirou dinheiro de criança, sim, aí ele tirou dinheiro que matou gente aqui no nosso país, como todos esses corruptos, e para eles não teve nenhum tipo de tratamento químico e não teve a perda permanente de direitos políticos. Eles voltam e continuam a praticar os mesmos delitos, né? É caso de tratamento químico também, enfim. O governo federal poderia criar o DISC 171, como eu disse para vocês. Não é brincadeira não, gente. É pegar um conjunto ali, o ministro Lewandowski pode requisitar um grupo de policiais federais, fazer um call center para anotarem, recolherem informações no mesmo estilo DISC denúncia de pessoas que estejam vendo algum tipo de malversação de dinheiro público federal nos seus municípios, proveniente dessas malandragens, desse gangsterismo todo. Eu garanto a vocês o seguinte, ou isso ia parar, ou ia muita gente para a cadeia, ou ia acontecer as duas coisas. E se esse troço não for resolvido, se tanto a questão do Banco Central, que nós levantamos aqui, que se continuar com essa linha terrorista contra o povo brasileiro, como eu disse para vocês mais cedo, né, na ata do Copom, que afirmou que o povo brasileiro, as famílias estão consumindo muito. Gente, a tua família está consumindo muito, cara. Então é para parar da gente consumir, parar da gente fazer as coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos prejudicando a economia do Brasil e aí tem que aumentar a taxa de juros, quer dizer, tem que ferrar nosso futuro. Eu não posso comprar mais nada financiado, o empresário não pode comprar nada financiado, não pode investir, porque estamos crescendo. Gente, então o presidente da República vai ter, daqui a pouco, convocar um plebiscito para jogar essas questões para a sociedade. E aí, gente, uma diferença muito grande entre a gente estar fazendo essas movimentações, levantando essas críticas, esses debates, no campo progressista, cobrar um presidente que está no campo da democracia de atuar cobrando contra alguém que está no campo da barbárie. Porque cobrar alguém que está no campo da barbárie é absolutamente inútil.
Adiantou se cobrar alguma coisa de Bolsonaro? Para isso existe o Poder Judiciário, para isso existem as instituições para causarem limitações contra essas criaturas, né? Gente, me estendi demais aqui no nosso papo de hoje, mas fica o registro aí. Isso vai ser barrado no Supremo Tribunal Federal e eu gostaria de saber a sua opinião. Mande para cá, para o nosso portal, tá legal, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e até lá. Tchau!